Se você começar a investir sem fazer essas 5 coisas antes, eu te garanto que vai dar problema. Muita gente tem um dinheiro ali parado na conta, não sabe o que fazer, fica meio perdido diante de tantas opções, renda fixa, ações, fundos imobiliários. E no começo é normal você ficar um pouco perdido, mas tem algumas coisas que precisam ser resolvidas antes de começar. Olá, meu nome é Daniel, sou gestor de investimentos certificado pela Ambima e já invisto há mais de 10 anos. E muita gente me procura falando que está precisando investir o dinheiro e não sabe por onde começar e quer cair de cara logo direto investindo. Mas eu noto que tem algumas coisas que precisam ser resolvidas antes. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 passos que você pode resolver, super simples, para resolver antes de começar a investir. Antes do primeiro passo, o que é preciso fazer é desinvestir. Como assim? Digamos que você tem algum dinheiro parado ali na renda fixa, na poupança ou no CDB do banco e você está pagando algum financiamento, né? Seja de carro ou de cartão, alguma compra que você fez, e simplesmente não faz o menor sentido você ter uma dívida se você tem algum dinheiro aplicado, simplesmente porque o valor cobrado pelos juros da dívida supere muito o valor da aplicação que você vai receber. Ah, Daniel, não tem nenhum tipo de financiamento que vale a pena? Talvez a única exceção seja o imóvel próprio, mas a única situação que faz sentido no empréstimo é quando você vai tomar o valor emprestado, pagar um juro que seja menor do que o valor que você vai receber com os rendimentos. Deixa eu explicar. Digamos que você tomou R$100 emprestado e você vai pagar uns juros de R$10, 10% do valor total. Então, se você investe em algum produto que você tem um retorno, digamos, de 20, você consegue pagar os R$10 tomados emprestados e ainda sobrar algum lucro. Agora, se você tiver um retorno de 5, você vai ter prejuízo, porque você vai investir os 100, vai retornar 105 e você vai ter que pagar 110. Então você vai ter que tirar do seu bolso os 5 adicionais para devolver ao banco. E quando você faz empréstimos para consumo, aí que não faz sentido nenhum, porque você não tem retorno algum sobre o consumo que você está tendo. Portanto, o primeiro passo é quitar todas as suas dívidas. Não faz o menor sentido você ter dívida alguma se você quer começar a investir. Esse é o primeiro passo mais importante. Você tem que fazer um esforço para conseguir quitar todas as suas dívidas. Tire das reservas que você tem e se livre logo das dívidas o quanto antes. Tá, agora você já se livrou das dívidas, então o que é que você vai fazer? Você vai agora acumular uma reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência? Reserva de emergência, como o nome já diz, é uma reserva para emergência. Por exemplo, quando você tem algum problema médico, algo inesperado, quando você sofre algum acidente ou perde um emprego de repente, e você precisa ter um recurso para atender suas necessidades mais imediatas. Um exemplo claro disso foi, por exemplo, agora que passou a pandemia, né? Muitas pessoas que não tinham reserva de emergência se viram numa situação muito difícil, além da questão da saúde, que foi muito sério, tiveram sérios problemas financeiros também. Então, se você tivesse uma reserva de emergência naquela época, você passaria, pelo menos financeiramente, mais tranquilo por esse período turbulento. E aonde eu vou aplicar a reserva de emergência? A reserva de emergência, ela tem que ser aplicada em alguma aplicação segura de liquidez imediata. Uma renda fixa, um CDB, um LCI, um LCA, contanto que tenha um resgate de zero, que seja uma liquidez diária, que você consiga resgatar quando você precisar. Você não tem que se preocupar aqui na reserva de emergência com a rentabilidade. A sua preocupação na reserva de emergência é a liquidez. Então tem que ser um produto que tenha liquidez diária para você poder resgatar quando precisar, quando surgir alguma necessidade. Tá, e qual é o recomendado para se ter de reserva de emergência, né? Os especialistas falam muito entre 3 e 6 meses de despesas, que aí nos leva ao terceiro passo, que é organizar suas finanças. Você precisa saber quanto é que você gasta todos os meses, ou a média anual é melhor, porque às vezes você tem gastos, por exemplo, IPTU, IPVA, que você paga no começo do ano e não paga mais, ou matrículas de escola para quem tem filhos. Então você tem que tirar uma média do ano, saber quanto é minha média mensal de despesas. Você pega essa média anual, você multiplica aí entre 3 e 6, que daria de 3 a 6 meses, para você ter de reserva de emergência. O controle financeiro serve tanto para você saber quanto são suas despesas, como também para saber quanto você pode investir. Ah, mas eu gasto tudo que eu ganho. Então você vai organizar suas finanças, saber quanto é que você gasta, saber quanto é que você ganha, você vai ter que fazer um esforço para economizar e sobrar algum dinheiro ali para poder investir. O mais recomendado é você investir primeiro, assim que entra, você já sabe quanto é sua média de gastos mensais, então você já retira logo o dinheiro do seu eu do futuro, investe e o que sobrar você gasta, e não ao contrário. Quem gasta primeiro e investe o que sobra, acaba nunca sobrando para investir. E para isso você pode usar uma planilha de Excel ou um bloquinho de notas, ou até mesmo um aplicativo. Tem várias opções de aplicativos, tem alguns gratuitos, outros pagos, e aí você tem que analisar para ver o que faz sentido para você. E como fazer sobrar mais? Você pode ou gastar menos, ou
ganhar mais. Claro que ninguém quer gastar menos e acaba optando por ganhar mais, mas como é que a gente faz para ganhar mais? Que aí chega ao nosso quarto ponto. Pronto, agora já que tem minhas dívidas, tem minha reserva de emergência, minhas finanças estão em ordem, estou conseguindo fazer sobrar alguma coisa, já posso começar a investir? Ainda não. Sim e não. É um tipo de investimento não que você está pensando, é outro tipo de investimento, que esse seria o quarto ponto, que seria o investimento em conhecimento. Muita gente me procura com até 10 mil reais para investir, me perguntando onde deve investir, e a minha resposta é muito clara. Você tem que investir em você mesmo, em conhecimento, certo? Você tem que se educar, principalmente na sua área profissional, onde você trabalha. Você tem que primeiro elevar a sua renda. Primeiro você eleva a sua renda até o ápice da sua carreira, ou pelo menos se encaminhar para isso. E aí, com o aumento da sua renda, você vai ter mais dinheiro para conseguir investir no final do mês. Além da capacitação profissional da sua própria área, tem pelo menos 3 conhecimentos que eu considero relevantes hoje no mundo, que aplica para praticamente todo mundo. O primeiro deles é marketing digital. Você está me ouvindo aqui, provavelmente aqui no YouTube, você sabe que as pessoas estão cada vez mais conectadas, o mundo hoje é cada vez mais digital, então conhecimento em marketing digital e como divulgar a sua marca, seu produto, seu serviço pelas redes sociais se torna um conhecimento cada vez mais relevante, que quem tem esse conhecimento acaba conseguindo se destacar e conseguir vender mais e faturar mais, e o seu negócio é online. E se não for, deve se tornar online, porque hoje em dia quem não está no Google ou nas redes sociais não existe. O segundo conhecimento básico seria em programação. Também tem a ver com o primeiro, onde a maioria das pessoas estão conectadas e cada vez mais serviços de programação, de desenvolvedores de apps, de desenvolvedores para sites, são cada vez mais requisitados. Então esse é uma segunda área de conhecimento que é muito importante hoje em dia. E a terceira área de conhecimento, que considero bastante relevante para todos, é o investimento mesmo, é o que você está fazendo aqui, você está aprendendo sobre investimentos. Todo mundo vai precisar organizar suas finanças em algum ponto e vai precisar planejar sua aposentadoria. E todos sonham com a tão desejada liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? Nada mais é do que quando você tem uma renda passiva maior do que os seus gastos. A gente vai falar mais na frente sobre a renda passiva. E esse último conhecimento vai fazer você investir melhor. Mas nada melhor para aprender do que fazer. O que leva ao quinto passo. O quinto passo é investir de fato. Mas tem um caminho natural, uma curva de aprendizado que precisa ser respeitada. Você começa pela renda fixa, entendendo tudo sobre juros, inflação, economia e tudo que afeta a renda fixa em si. Que a renda fixa, ela tem uma renda fixa, mas o valor dela não é fixo. A gente vai entender melhor sobre isso nos próximos vídeos. Depois da renda fixa, você parte para os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são imóveis que você compra cotas desses imóveis e recebe um valor de aluguel referente à cota que você investiu. O valor da cota tem uma correlação com os juros da renda fixa. Então, é necessário você entender primeiro de juros de renda fixa, o que influencia os juros da renda fixa, para depois investir nas cotas dos fundos imobiliários, que já tem uma correlação com a renda fixa, mas já é considerado renda variável, pois as cotas dele são negociadas em bolsa e tem uma característica de renda variável também, que se aproxima um pouco dos negócios, que aí você já vai investir em negócios, né, que são as ações. E as ações são empresas grandes de capital aberto negociadas na bolsa. Depois de aprender como investir em ações, fundos imobiliários e renda fixa, você está preparado para internacionalizar seus investimentos. E também dar o próximo passo, que seria investir em investimentos alternativos, que são os crowdfunding, que a gente chama, que são quando várias pessoas se juntam para financiar algum projeto específico, ou private equity, que já tem um fundo especializado que você investe nesse fundo para também financiar algum projeto de alguma empresa que não está ainda negociada na bolsa. Normalmente o objetivo do private equity é fazer essa empresa crescer ao ponto de virar uma empresa de capital aberto negociada na bolsa. E o crowdfunding são empresas pequenas ou menores do que as de capital aberto, que você junta o investimento de vários pequenos investidores, você pode aportar valores como R$100, R$1.000, e você tem retornos bem mais interessantes do que, por exemplo, na renda fixa, às vezes até melhor do que as ações, mas tem que analisar projeto a projeto. E por fim, poderia investir em criptomoedas, ouro, obra de arte. Então veja, tem uma ordem natural dos investimentos que você precisa seguir. Se você colocar o carro na frente dos bois, vai acabar dando algum problema, mas não se preocupe. Eu tô aqui para te ajudar. Por isso, se inscreve logo aqui no canal que vão ter muitos vídeos falando sobre investimentos mais pra frente. Obrigado, te vejo no próximo vídeo.